Feche os olhos por um instante e imagine que o tempo parou, não lá fora, mas dentro de você, como se o universo em silêncio aguardasse algo. Não um gesto, não uma ação, mas uma vibração. Como se houvesse algo invisível prestes a se revelar, mas só para quem já está em estado de ver. Talvez você sinta isso há algum tempo, uma urgência que não sabe nomear, uma vontade de ser tocado por algo maior, um desejo de que o universo te olhe nos olhos e diga: sim, agora é o momento. E ainda assim, tudo parece suspenso. A vida segue, as obrigações continuam, mas dentro há uma dor, silenciosa, íntima, quase imperceptível para os outros. Como se faltasse uma peça que não se vê, mas se sente. Mesmo quando tudo parece estar no lugar, algo em você sabe, ainda não é, ainda não chegou, ainda não se revelou. Talvez seja essa a sensação de estar espiritualmente estagnado, como se sua alma estivesse presa num tempo que não passa, como se houvesse um sinal esperando para aparecer, mas que só virá quando você estiver vibrando diferente. Essa é a dor que quase ninguém entende, a dor de não ver mais sentido, de carregar uma fé enfraquecida pelas frustrações, de se sentir fora do fluxo, mesmo com tanto esforço para se alinhar, de repetir orações, afirmações, práticas, e ainda assim o universo parece mudo. Mas, e se ele não estiver em silêncio? E se ele estiver apenas esperando que algo dentro de você se transforme primeiro? Bruce Lipton, renomado biólogo celular, nos mostra que não é o DNA que comanda a vida, é o ambiente ao redor das células. E esse ambiente começa dentro de nós, nas crenças que repetimos sem perceber, nos sentimentos que nutrimos em silêncio, nas memórias que ainda não soltamos. Talvez o universo já tenha enviado os sinais. Talvez ele esteja ao seu redor, agora mesmo, mas seus olhos ainda não conseguiram vê-los. Não porque você errou, não porque está atrasado, mas porque ainda há algo dentro de você que precisa se abrir, se soltar, se permitir. Joe Dispenza ensina que existe um campo invisível de possibilidades. Um campo que responde não às palavras, mas à coerência entre o que pensamos, sentimos e vivemos. Quando você está em coerência, o campo responde, e o que era invisível se manifesta. Se isso faz sentido para você, fique aqui comigo. Este vídeo pode ser mais do que uma explicação, pode ser o seu ponto de virada. E se tocar sua alma de alguma forma, inscreva-se agora e compartilhe com alguém que também esteja esperando por um sinal. Talvez, hoje, você seja o sinal que outro coração precisa para despertar. Às vezes, a vida parece pausada, como se algo estivesse por um fio, mas nunca se completasse. Como se o universo estivesse com a mão estendida, mas você não conseguisse alcançá-la. E você olha para fora, faz tudo certo, segue os passos, pratica o que aprendeu. Mas ainda assim, nada acontece, nada muda, nada se revela. Talvez o que esteja te impedindo não esteja no que você faz, mas no que você acredita, sem nem perceber que acredita. Existe uma voz lá no fundo que você talvez carregue desde sempre, uma voz que repete: isso não é para mim, eu não sei manifestar, não sou merecedor. E mesmo que você diga o contrário com palavras, o seu corpo vibra essa velha música. Bruce Lipton nos lembra que as células do nosso corpo respondem ao ambiente em que vivem. E esse ambiente não é apenas físico, é emocional, é vibracional. São suas crenças, suas memórias, seus sentimentos ocultos que constroem o campo onde sua biologia vive, ou floresce, ou se fecha. Se dentro de você ainda habita a crença da indignidade, da escassez, do medo, não importa o quanto você tente agir positivamente, suas células não se abrem, elas se protegem. E tudo no seu sistema entra em modo de defesa. Você pode rezar, visualizar, mentalizar. Mas se seu corpo vibra ameaça, o universo entende que ainda não é hora. Não por punição, mas por respeito. Ele espera a sua permissão vibracional. E há outro engano sutil.
Acreditar que os sinais só vêm de fora. Esperar sempre que o milagre esteja num acontecimento externo, quando o verdadeiro gatilho está no que vibra dentro de você. O clique do universo só acontece quando há sintonia com a sua verdade mais profunda, quando o que você sente e o que você acredita começam a dançar no mesmo ritmo. E essa dança começa na sua disposição de ouvir o que tem bloqueado o seu sim interior. Existe uma pressa silenciosa que habita muitos corações. Uma urgência que diz: eu preciso ver acontecer. Preciso que o universo me mostre. E essa urgência, ainda que compreensível, muitas vezes se torna o maior bloqueio. Porque o tempo do universo não é o nosso. Não se mede em dias ou meses. Ele se manifesta quando há coerência. E coerência não se força. Ela floresce. Talvez você sinta que já esperou demais, que já fez tanto, que já está pronto. Mas prontidão, no campo da consciência, não é quantidade de esforço, é qualidade de estado. Joe Dispenza explica que o campo quântico, essa matriz invisível onde todas as possibilidades existem, só responde quando há coerência entre coração e cérebro. Quando seus pensamentos e sentimentos vibram como uma única nota, quando há paz, mesmo sem resposta, quando há gratidão, mesmo sem garantia. Muitos tentam manifestar antes de atingir esse estado, forçam visualizações, orações, técnicas e, ao não verem resultado, sentem frustração. Mas não é que não esteja funcionando, é que a manifestação não é um ato de controle, é um reflexo de alinhamento. E há algo ainda mais profundo. Às vezes, o que você pede já está ao seu redor, já está no campo. Mas seus padrões inconscientes ainda rejeitam, por medo, por não saber como seria viver aquilo, por sentir, mesmo sem querer, que não merece. É o que chamamos de falso sim. Aquela sensação de que algo está chegando, mas que você, sem perceber, afasta. Você pode dizer, quero viver o amor, mas ainda vibrar a dor da rejeição. Pode pedir por abundância, mas sentir culpa ao imaginar-se recebendo. Pode desejar liberdade, mas se prender à segurança do conhecido. E o universo, em sua sabedoria, respeita isso. Ele não força, ele espera. Espera que o seu sim seja inteiro, corpo, mente e alma. Essa é a revelação mais contraintuitiva. Você não atrasa nada quando ainda não manifestou. Você está sendo preparado. E o tempo da espera, por mais desconfortável que pareça, pode ser o tempo em que suas raízes estão crescendo no invisível, para que, quando florescer, seja de verdade. Pronto não é quem espera. Pronto é quem vibra. E essa prontidão não nasce de um desejo mental, mas de um estado profundo de coerência interior. A ciência começa a se curvar diante de algo que os antigos mestres sempre souberam, que o corpo, a mente e a alma estão profundamente entrelaçados. Não há separação, apenas camadas da mesma presença. Bruce Lipton nos mostra que as nossas memórias emocionais, mesmo aquelas que não lembramos conscientemente, moldam nossa biologia, moldam como nossas células se comportam, como nosso corpo interpreta a vida. Isso significa que sua história não é apenas uma lembrança, ela vive em você. E vive moldando o que você sente que pode ou não viver. O cérebro, por sua plasticidade, pode mudar. E com ele, tudo muda. Os caminhos mentais que hoje repetem medo, escassez, desconfiança, podem se tornar caminhos de presença, gratidão, confiança, mas isso requer intenção e prática. Joe Dispenza nos oferece ferramentas que unem meditação, visualização e respiração para criar essa nova rota neurológica, para que seu corpo experimente o futuro como se já fosse presente. Quando os sistemas internos entram em sincronia, o cérebro se acalma, o coração vibra em gratidão, o sistema nervoso repousa em segurança. Algo muda, silenciosamente. E com essa mudança, surgem pequenos sinais. Não são milagres grandiosos à primeira vista, são sutilezas.
uma paz que você não sabe explicar, uma clareza que chega de mansinho, uma vontade de sorrir sem motivo, e de repente você percebe, algo em você se abriu. Essa abertura é a prontidão. É o seu campo dizendo ao universo, agora sim. É como se tudo o que era resistência se dissolvesse e um novo caminho fosse pavimentado, não por mágica, mas por coerência, não por esforço, mas por alinhamento. Há um lugar muito sutil onde muitos se perdem, o território invisível das comparações, das expectativas silenciosas, dos sabotadores internos que se disfarçam de espiritualidade. É possível estar num caminho de luz e ainda assim carregar sombras não vistas. E isso não é erro. É humano. Quantas vezes você já se comparou com quem parece ter chegado lá? Com quem já manifesta com fluidez? Com quem recebe sinais, vive milagres, alcança respostas? E nesse espelho distorcido, talvez você tenha sentido que está atrasado. Que falta algo em você, que não está vibrando o suficiente. Mas toda comparação reforça uma crença sutil de escassez. A ideia de que há pouco, de que não há espaço para todos. E essa crença, mesmo que inconsciente, fecha portas. Outra armadilha é viver nos extremos. Alguns se perdem no esforço, fazem tudo com disciplina, controlam cada passo, acreditando que manifestar é um plano de ação. Outros se refugiam no silêncio absoluto, esperando que tudo aconteça sem nenhum movimento. Mas o caminho verdadeiro está entre esses dois polos. Ele é feito de escuta e presença, de entrega e intenção. Nem esforço cego, nem passividade espiritual. Há também uma ansiedade que poucos falam. A ansiedade de performar espiritualmente, de ser bom em meditar, de fazer certo as técnicas, de vibrar alto o tempo todo. Mas a alma não se mede por performance. Ela se expressa na autenticidade. E essa cobrança disfarçada de espiritualidade cria mais tensão do que expansão. E por fim, há a prisão da expectativa. Quando você quer tanto que algo aconteça, que vibra carência sem perceber. E o universo, que responde ao que você sente, não ao que você diz, lê essa vibração como separação e espera. Os sinais do universo não aparecem no grito. Eles nascem no espaço, no relaxamento interno, na confiança que não exige garantias. Por isso, se você sente que está se sabotando, com comparação, cobrança ou ansiedade, saiba, não é fracasso, é parte do processo. O despertar não é uma linha reta, é uma espiral, e até mesmo os desvios fazem parte do caminho. Às vezes, tudo o que falta é um espaço para ouvir o que está sussurrando dentro de você. Não é mais sobre saber, você já sabe. É sobre sentir. É sobre permitir-se um encontro honesto com sua própria vibração. Por isso, aqui começa uma prática simples, silenciosa, transformadora. Etapa 1. Autoavaliação silenciosa. Encontre um lugar tranquilo, feche os olhos, respire fundo e ouça. O que sua mente repete sem que você perceba. Que frases surgem quando você pensa em receber algo grande, bonito, verdadeiro? Talvez venha um não posso, não é para mim, isso é difícil demais. Essas frases não são apenas pensamentos, elas são programas, são vozes antigas, muitas vezes herdadas, que ainda comandam sua vibração. Observe sem julgar, só observe. E se quiser, escreva, dê nome ao que o bloqueia. Quando você nomeia a sombra, ela perde força. Etapa 2. Prática de coerência. Coração-cérebro. Agora, leve a atenção ao seu coração. Respire lentamente. Coloque uma mão sobre o peito se quiser. E imagine uma memória que te trouxe gratidão. Pode ser um momento simples. Um pôr do sol, um abraço, um silêncio confortável. Sinta. Deixe essa sensação se expandir. Joe Dispenza ensina que quando sentimos agora o que desejamos viver no futuro, o cérebro aprende um novo caminho e o corpo começa a vibrar como se já estivesse lá. Fique alguns minutos nesse estado, imagine que já é real, não force. Apenas sinta. Se o corpo resistir, acolha.
continue respirando. A coerência é construída com paciência. Etapa 3. Ação interior externa. Agora, escolha um gesto, um ato pequeno que represente essa nova vibração. Pode ser sorrir ao acordar, pode ser escrever uma carta para o universo, pode ser dizer obrigado por algo que ainda não aconteceu, mas que já está sendo nutrido no invisível. Quando sua ação cotidiana reflete a nova crença, o universo entende, você está pronto. E então ele responde. Porque o que você sente, o que você pensa e o que você faz estão finalmente em harmonia. E se puder, todos os dias, reserve 5 minutos, apenas 5, para sentir no corpo que você já vive aquilo que pede. Cultive a emoção como se já fosse real. Gratidão, paz, certeza. Não como esforço, mas como verdade. O universo não precisa de provas. Ele precisa de coerência. E você, ao vibrar o novo, torna-se a própria resposta. Chegamos até aqui. E talvez agora algo dentro de você tenha silenciado, ou se revelado, ou, quem sabe, começado a se mover. Porque a verdade é simples e profunda. O que você tanto espera ver fora só aparece quando acontece dentro, não como um pensamento, mas como uma vibração, não como um desejo, mas como uma escolha silenciosa de quem diz: sim, agora eu permito. Bruce Lipton nos lembra com firmeza e compaixão. Você não está preso ao seu DNA. Você não é refém do passado. Você pode reescrever as histórias silenciosas que vivem no fundo das suas células. Você pode criar um ambiente interno tão alinhado, tão amoroso, tão coerente, que as possibilidades adormecidas ao seu redor finalmente se revelem. Joe Dispenza confirma. Quando sua mente deixa de lutar e seu coração começa a confiar, o campo quântico responde. O invisível se manifesta. A vida deixa de ser repetição e passa a ser criação. E talvez esse seja o convite mais profundo, não esperar mais que o universo prove algo a você, mas começar a viver como quem já sabe que é visto, que é guiado, que é amado. Por isso, se algo aqui tocou sua alma, se essa mensagem chegou até você como um sopro de lembrança, então compartilhe. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e envie esse vídeo para alguém que talvez esteja precisando ouvir o que você ouviu agora. Porque você pode ser o canal por onde o universo fala com outro coração. E para finalizar, feche os olhos novamente, só por um instante, e imagine uma semente. Ela está no escuro, debaixo da terra, silenciosa, invisível, mas profundamente viva. Ela não se apressa, não exige, ela confia. Enquanto o mundo não a vê, ela aprofunda suas raízes. E quando tudo se alinha, ela rompe o solo. Sem esforço, sem ruído, e aparece. Você é essa semente, e talvez este seja o momento em que você começa a florescer.